Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da carreira Miller, onde tratamos de assuntos técnicos, mas sem remunerais. Me chamo Felipe Ferretti e hoje eu trouxe aqui como pauta a nossa atualização semestral. A atualização é a nossa base dos valores salariais. Então, como é que foi a evolução do nosso cenário, de remuneração nesses 6 meses? Fica aí que a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Me perdi agora. Consulta Aqui, estamos de volta hoje com um convidado inédito aqui na nossa bancada. É o Felipe Cruz, o meu xará, nosso líder técnico do time de pesquisa. Felipe, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar participando do nosso programa. Que é isso, prazer é meu. Olá, pessoal. Felipe, é o seguinte, falando sobre a nossa atualização, o que seria a nossa atualização e o que é o boletim que nós disponibilizamos para o nosso cliente? Então, legal, vamos lá. A atualização da nossa base de dados é o momento em que a gente coleta e vai para o mercado atualizar os dados de todas as empresas participantes da base. Essa atualização acontece semestralmente, então sempre a cada 6 meses nós atualizamos esse dado e entregamos novos resultados aos nossos clientes. Da onde surgiu o boletim? O boletim surgiu de uma necessidade da gente conseguir sumarizar esses dados, da gente conseguir trazer qual foi o comportamento dos mercados pesquisados nesse período, quais são as posições de destaque, quais fatores que influenciam nesses números. E desde que a gente conseguiu começar esse boletim, que foi no ano passado, a gente teve um feedback muito positivo dos nossos clientes. Então a ideia é a gente sempre trazer esses dados, um sumário, trazendo o comportamento dos mercados e como que funcionou e como que aconteceu a atualização. Certo, e esse boletim ele traz pra gente aí, eu vou te perguntar isso, como que foi a evolução do cenário nacional nesses 6 meses? Ele traz isso pra gente? Com certeza traz, e esse é um dado que desde março a gente já começa a ser questionado sobre ele, o quanto que o mercado cresceu nesse período. E o número mágico que a gente encontrou aqui foi de 3,29%, ou seja, essa foi a evolução em 6 meses da nossa base de dados. Isso significa que todos os mercados cresceram 3,29%? Não. Que todos os cargos cresceram 3,29%? Também não. Significa que a base de dados do mercado nacional cresceu esse número. Tá? A gente traz esse dado e a gente pode retratar aqui e visualizar que foi a segunda alta consecutiva. A gente vinha tendo deflação dos mercados em períodos anteriores. A gente vinha tendo deflação de fato, o mercado pode cair. E essa foi a segunda alta consecutiva dos mercados. Porém, ainda é um número que fica abaixo da inflação. E na cabeça de muitas pessoas isso ainda não encaixa. Como que o mercado pode crescer abaixo da inflação? Então a gente procura trazer uma série de dados que corroboram com esse número. A gente traz dados de turnover, traz dados de IPCA, traz dados de renda média, que são dados que vão ser explicados mais para frente, que vão facilitar e ajudar com que as empresas entendam o porquê do comportamento desses mercados nesse período. Trazendo na prática o porquê que os mercados não se comportam de forma homogênea, ou seja, a gente verificou uma evolução do mercado nacional por volta de 3%. Mas qual foi o comportamento dos demais mercados? Cresceram da mesma maneira? E a resposta é não. Aqui nas telas a gente pode ver que cada mercado tem o seu comportamento específico. E esses comportamentos são muito influenciados por turnover de cada segmento ou de cada região, meio de database, meio dos acordos coletivos que são influenciados. Por exemplo, as empresas que tiveram database no primeiro semestre tiveram um acordo coletivo fechado na volta dos 10%. Isso é um fator predominante também na evolução dos mercados. Por exemplo, quando a gente vê aqui algum segmento com uma evolução maior do que a inflação do semestre, não significa necessariamente que esse mercado está mais aquecido que os demais, ou que esse mercado vai seguir uma tendência de alta para o segundo semestre. Não, é um dado que trata o momento, a evolução do semestre foi essa, muito baseado em acordos coletivos e turnover de cada segmento, de cada mercado. E uma pergunta, Felipe, se eu pegar um desses dados que você mostrou pra gente aí, por exemplo, autopeças aí, 5, alguma coisa que você mostrou, e aplicar na minha tabela, tá certo eu fazer isso? Então, aí qual que é a questão? A gente tem uma base de dados muito robusta, a gente tem 3 mil empresas hoje na nossa base de dados. E é claro que qualquer número que a gente traga dessa base de dados é um número consistente, é um número sólido. A gente está falando de um comportamento de 3 mil empresas em mercados distintos. Porém, para fazer qualquer tipo de ajuste na sua tabela, na sua estratégia,
é recomendável você ter um próprio painel, um que a gente chama de mercado selecionado, coisa que os clientes da consulta salarial têm direito hoje. Eles podem, dentro da base de dados, selecionar 20 a 30 empresas e montar quantos painéis forem necessários. Painéis regionais, painéis por negócio, painéis para uma área específica. Por que a gente fala desse mercado selecionado? Porque esse painel, as empresas conseguem acompanhar de fato o comportamento dos seus concorrentes, acompanhar e manter um painel onde as empresas tenham uma database próxima para não ter nenhum desvio de acordo coletivo, de inflação, acompanhar de forma sólida numa pesquisa ano a ano a evolução desses mercados, e esse é o número que de fato a gente recomenda para seguir para uma estratégia. Esses números que a gente traz aqui são números sólidos, como eu mencionei anteriormente, que podem ser utilizados para um acompanhamento de um mercado específico, de uma região específica ou até de um segmento. Porém, para uma aplicação na sua tabela é algo mais delicado, porque vai influenciar de fato o comportamento da sua empresa, a estratégia da sua empresa. Por isso que a gente sempre recomenda que cada empresa seja assinante da consulta salarial e tenha o seu próprio mercado selecionado para qualquer movimento. Esse boletim ele é semestral, né? Então faz sentido eu olhar para ele levar ele em consideração agora, ou eu teria que esperar o boletim de dezembro para eu olhar o ano como um todo? Ótima pergunta, Felipe. A questão de acompanhar o mercado tem que ser uma prática das empresas. Não é porque o mês de ajuste na tabela, o programa de mérito, de repente, acontece em fevereiro, março, abril, que eu vou simplesmente deixar de olhar para o mercado e olhar somente nesse período. Não, eu preciso acompanhar de fato a evolução do mercado. Eu preciso acompanhar como que o mercado se comportou. Por quê? Eu vou esperar 6 meses para fazer algum movimento em alguma área específica, para alguma posição específica, pode ser tarde demais. Eu posso ficar muito amarrado na minha estratégia que não está fazendo sentido e perder um profissional, de repente, perder uma área, e isso acontece muito. O mercado está sendo muito dinâmico, ainda mais no Brasil, que é um cenário de esse ano, de eleição, economia incerta. Como que o mercado está se comportando? Como que ele vai se comportar? Eu olhar ano a ano pode ser tarde demais. Então é sempre importante eu acompanhar a evolução do mercado. A gente vai falar na sequência da evolução dos cargos e aí ir mapeando e, se necessário, fazer um ajuste fino na minha tabela, na minha estratégia. Se eu esperar muito tempo para isso, esperar um ano, tem empresas que, inclusive, vinham atualizando a tabela a cada 2 anos. Se a cada 6 meses, se eu demorar 6 meses para fazer algum movimento, imagina esperar 2 anos para fazer alguma mudança. Sim. E principalmente no mercado de TI, né? A gente fala ultimamente bastante de TI porque está bem dinâmico, né? Não tem como esperar, né? Nesse mercado a gente esperar tanto tempo, né? Para poder... logo a gente vai ter que olhar diariamente para esse mercado para poder fazer ajustes, né? De tanto que está dinâmico. Porque TI tem a questão também da criação de novas posições, de novos cargos, novas linguagens, novas tecnologias. Eu não posso simplesmente adotar a mesma estratégia para todas as áreas, para todas as posições. Eu tenho que ter um olhar dinâmico no mercado e aproveitar a pesquisa. Os nossos clientes têm acesso a esses dados, têm acesso a esse mercado dinâmico, seja com estudos, seja com tabulações. Então eu preciso ficar antenado ao mercado, eu preciso acompanhar de fato o que está acontecendo para manter a minha tabela dinâmica, para manter a minha tabela atualizada. A equipe de remuneração precisa de fato criar o hábito de acompanhar não só dados de mercado, como dados de economia também, ficar atento ao que está acontecendo no mercado, para não ser pego de surpresa num meio de negociação salarial, numa aplicação de mérito, para sempre ficar antenado mesmo ao que vem acontecendo no mercado. Não, ótimo. E nesse boletim foi mapeado posições em destaque nesse semestre? Você pode nos falar alguma posição assim que, enfim, foi destaque de fato assim nesses últimos 6 meses? Ótima questão, porque aqui quando a gente fala de evolução de mercado, a primeira coisa que perguntam pra gente quando a gente fala que o mercado cresceu X, 3%. Ah, mas TI cresceu 3%? Os desenvolvedores cresceram 3%? Não, a gente fala de um dado geral, de um dado bem genérico, bem generalista com relação à evolução do mercado. Porém, um outro dado que as empresas precisam olhar é a questão de posições de destaque. Quais são os cargos que eu preciso ter uma atenção especial? Quais posições que eu preciso fazer um ajuste técnico na minha tabela, que eu preciso já ficar atenta com relação a movimentações de mercado? Porque são potenciais de risco, são posições potenciais que eu posso perder num curto prazo. Então eu preciso ficar de olho. E o que a gente trouxe aqui de posições de destaque
Eu acredito que não seja uma novidade para a maioria das empresas. Quando a gente fala especialmente de TI, a gente tem desenvolvedores de back-end, a gente tem profissionais de ciência de dados, tem designers de UX, de UI. Então são posições que de fato as empresas vêm sofrendo, tanto para contratar quanto para manter. E, por exemplo, quando a gente passa o mouse aqui, a gente consegue visualizar a evolução de cada uma dessas posições. Os desenvolvedores de back-end, por exemplo, cresceram 9% em 6 meses. É uma evolução extremamente considerável. É um mercado que está muito aquecido e a tendência é que continue aquecido. Então, será que eu deveria esperar um ano para movimentar alguma posição? Olha o risco que as empresas estão correndo, que uma posição que cresceu 9% em 6 meses, eu vou esperar um ano para fazer qualquer alteração? É muito arriscado. E não só TI vem ganhando força, a gente vem olhando muito para TI, mas não é só TI que vem se desenvolvendo. Tem outras posições que também, por conta da pandemia ganharam força, que é e-commerce, posições de gestão e estratégia de e-commerce. Vem ganhando muita força, as empresas vêm cada vez mais abrangendo o seu faturamento e orçamento nessa área de e-commerce, vem cada vez mais tendo um impacto significativo. A área comercial, vendedores técnicos, vendedores internos, executivos de contas, vem também ganhando força pela retomada da economia, pela volta das vendas presenciais, que a negociação vem tendo cada vez mais destaque, e as empresas também investindo mais nessas posições. E a gente tem também a área de construção civil, que por mais que a taxa de juros tenha prejudicado um pouco o segmento, ainda são posições que vêm ganhando destaque. Também por serem vinculadas ao piso salarial da categoria, então cada vez que o salário mínimo tem uma correção, as posições regulamentadas tendem a ter um certo reajuste, como engenheiro civil, por exemplo, e arquiteto. E aqui a gente pode acompanhar, passando o mouse em cada uma dessas posições, qual foi o comportamento de cada um desses cargos. E aqui é um ponto importante, tá? Quando as empresas nos procuram para perguntar que número que eu aplico na minha tabela? Primeira coisa, não se baseie no número generalista. Você tem que se basear no número do seu painel, do seu mercado. Segundo ponto, não é porque você chegou e conseguiu esse número que você vai simplesmente abandonar as demais posições. Cada posição precisa ser feito um pente fino, analisar cargo a cargo, posição por posição, que as posições se comportam de maneiras diferentes, crescem de maneiras diferentes. Não são todas as posições que vão evoluir, vão ter posições que vão perder valor de mercado, que eu posso fazer alguma administração na minha tabela também. Então, é acompanhar o mercado. A gente traz muitos dados para nossos clientes, muito dado de mercado, de evolução, estudos. Então é importante ficar conectado com essa informação para não ser pego de surpresa no momento da atualização da tabela. Beleza, em resumo, você de remuneração, fique esperto aí que todo dia tem coisa nova. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Aqui embaixo a gente vai deixar um link com um material com todas as informações que nós conversamos aqui hoje. E aqui em cima também tem um cardzinho para você acompanhar o nosso estudo comentado do boletim que nós mencionamos aqui hoje. Curte o nosso vídeo, compartilha ele. Então, novamente, obrigado a todos. Felipe, obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau!